Boa noite a todos e todas. Vamos nós aqui para mais uma aula de processo penal e hoje nós vamos falar de denúncia e queixa. A Ana Cláudia está perguntando onde ficam disponibilizadas as aulas. As aulas elas ficam lá no portal. Vocês têm tido acesso às aulas lá no Canvas ou não estão localizando ela lá? Vocês têm visualizado ou... Não, as aulas não estão lá no Canvas? Canvas, né, gente? É Canvas, é isso mesmo. Pode deixar que eu vou providenciar isso aí. Falar que as aulas não estão, vocês não estão tendo acesso, não é isso? Porque elas têm sido postadas. Elas têm sido postadas. Pode ser algum problema. Mas deixa eu já registrar isso aqui, para eu não esquecer. Então, gente... Então, olha só. Hoje nós vamos tratar de um tema... Já solicitei aqui. Hoje nós vamos tratar de um tema que é muito bom para mim falar dele a respeito, porque, na verdade, ele me lembra a época do Ministério Público. Eu, antes de trabalhar na polícia, eu trabalhei no MP, eu ocupava um cargo lá de nível de 2º grau, trabalhei na promotoria criminal, trabalhei na vara do júri aqui em Montes Claros por quase 8 anos, e ali basicamente, eu comecei, além de todas as atribuições administrativas próprias do cargo, por estar fazendo o curso de Direito, depois ter me formado em Direito, eu fiquei lá por um tempo ainda formado, depois que eu vim para a polícia, eu fiz muita denúncia. Eu fazia muitas denúncias. Com o tempo, fui fazendo a alegação final, que é outra peça do processo penal. Fiz razão, contra-razão de recurso, mas o carro-chefe era a peça inicial. Então, me lembra a época do MP, e a gente mexia lá realmente, era a vara em que eu trabalhava, era a vara exclusiva do júri, metade de todo o resto, porque aqui funcionava uma vara de execução penal, uma vara exclusivamente de execução penal, a outra vara exclusivamente tribunal do júri, e todos os outros crimes que não dolosos contra a vida era dividido igualmente entre essas duas varas. Então, eu trabalhava nesta em que tinha metade de tudo, mais tribunal do júri. E foi muito bom, porque, na verdade, a gente aprende muito, né? Por isso que eu sempre digo para o pessoal que consegue estágio em defensoria, em escritório, no MP, seja lá onde for, explore o estágio ao máximo. Explore o estágio ao máximo. Dá para a gente aprender muita coisa. Eu e outros colegas que trabalhamos lá no MP, tem o Daniel Lebrelon, hoje ele é promotor, estava em Curvelo. Tem a Joana, que era PRF, hoje é promotora. Que mais, gente? Tem o Franklin, que era colega, também era promotor, estava em Januária. Tem muita gente boa. E também tem quem não fazia peça nenhuma, né? Porque falava, o que é isso? Eu vou fazer aqui, vou ficar fazendo denúncia, razão, alegação. Eu sou servidor, eu estou aqui para tirar xerox, para organizar processo, para isso. Então, eu não ganho. O promotor ganha 20 vezes o que eu ganho. Esse que se negou e está lá, que não aproveitou a oportunidade, está lá tirando xerox até hoje. Quem aproveitou, estudou e aproveitou a oportunidade para aprender, saiu, né? Por isso, quando tiverem a oportunidade, efetivamente, aproveitem.
Estágio é hora de aprender mesmo. Estágio não é para ganhar dinheiro, não. É hora de aprender. Vamos lá, gente. Então, nós vamos falar hoje de denúncia e queixa. Vamos começar falando de denúncia e queixa. Tchum, 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 tchum. Aqui. Vou projetar aí para vocês os slides. Qualquer questionamento, abre o áudio aí e pode me interromper. Fiquem à vontade. Olha aí, gente. Denúncia e queixa. Nós já demos breves noções a respeito de denúncia e queixa. Nós já falamos em processo em direito penal, vocês já viram isso lá em direito penal, na parte geral, faz referência à ação penal pública e ação penal privada. Nós já falamos aqui de ação penal pública e ação penal privada. E agora nós vamos falar de denúncia e queixa. O que é a denúncia e o que é a queixa? A denúncia e a queixa são as peças inaugurais, respectivamente, da ação penal pública e da ação penal privada. A denúncia, a peça inaugural, é a peça processual inaugural da ação penal pública, e a queixa é a peça inaugural, a peça inicial da ação penal privada. Nós podemos dizer que a denúncia é a petição inicial da ação penal pública, enquanto a queixa é a petição inicial da ação penal privada. Ok? São as peças iniciais, são as peças que inauguram a ação penal. Esse conceito aqui é um conceito do Fernando Capês. É um conceito que se aplica tanto à denúncia quanto à queixa. Olha lá. Peça acusatória inicial da ação penal, consistente em uma exposição por escrito de fatos que constituem, em tese, ilícito penal, com a manifestação expressa da vontade de que se aplique a lei penal a quem é presumivelmente seu autor, e a indicação das provas em que se alicerça a pretensão punitiva. Mais uma vez, peça acusatória inicial da ação penal, consistente em uma exposição por escrito de fatos que constituem, em tese, ilícito penal, com a manifestação expressa da vontade de que se aplique a lei penal a quem é presumivelmente seu autor, e a indicação das provas em que se alicerça a pretensão punitiva. Olha lá, gente. Como disse para vocês, é a peça acusatória inicial. É a primeira peça que inaugura o processo. Se estivermos falando de uma ação penal pública, denúncia. Se estivermos falando de uma ação penal privada, queixa. Correto? É a peça acusatória inicial. Por que se diz que é peça acusatória inicial? Por que nós não poderíamos dizer simplesmente peça inicial? Porque nós temos outras peças acusatórias que têm este mesmo caráter de acusação ao longo do processo. Nós temos, por exemplo, as alegações finais. As alegações finais, elas antecedem a sentença. Elas são uma reafirmação da acusação. Nós temos, por exemplo, em caso de absolvição ou em caso de condenação parcial, nós podemos ter a petição do recurso e as razões recursais por parte da acusação, que também é uma peça acusatória, correto? Então, nós temos a denúncia e a queixa, que são as peças acusatórias iniciais. No curso do mesmo processo, nós temos as alegações finais, que hoje são, a previsão que nós temos é que as alegações finais são orais.
mas, a depender do número de acusados ou da complexidade da causa, essas alegações finais podem ser por escrito, como eram anteriormente, que é uma reafirmação da acusação no mesmo processo, e nós podemos ter ainda, como disse para vocês, no pedido, além do pedido de recurso, porque não só se pede, não só se propõe um recurso, você tem que apresentar as razões recursais. Essas razões recursais também são uma peça acusatória. As razões recursais também são uma peça acusatória, correto? Então, por isso que se diz que a denúncia-queixa é peça acusatória inicial. Nela, nós temos uma exposição por escrito dos fatos que constituem o crime, que constitui, em tese, o ilícito. Nós temos um brocado jurídico, que eu não vou me atrever a dizê-lo, porque, com certeza, eu vou errar, cujo significado é: tem muita gente ainda para aceitar, gente? Fala para o povo insistir aí, novamente. Fala para o povo tentar ir novamente, porque eu só identifiquei esse último. Olha lá. Tem um ditado jurídico que eu não me atrevo a dizer para não incorrer na possibilidade de errar. Mas, segundo esse ditado é traduzido esse brocado jurídico é traduzido em: me dê os fatos que eu te dou o direito. Quando a acusação, por meio de denúncia ou queixa, apresenta a petição inicial, essa peça acusatória inicial ao juiz de direito, o que ele apresenta é uma exposição dos fatos. Ele dá os fatos. Me dê os fatos que eu te dou o direito. A acusação, seja por meio do MP, seja por meio do ofendido, o que ele faz é apresentar para o juiz o caso concreto que, em tese, é constitutivo de ilícito penal. É um fato que, em tese, se adequa em uma previsão legal de crime, correto? E por que nós dissemos em tese? Porque no momento da propositura, nós não temos provas que passaram sob o crivo do contraditório. Nós temos nós temos fundamentos, nós temos provas que contam apenas que não foram produzidos sob o crivo do contraditório. Provas que, em tese, não foram sujeitas à possibilidade de ser feitas alegações pela defesa, provas que não teve oportunidade de serem feitas contraprovas por parte da defesa. Por isso que se diz que os fatos, eles constituem, em tese, ilícito penal. Naquele momento, em tese. Por quê? Porque eles não estão sedimentados em prova que passaram pelo crivo do contraditório. Correto? Neste pedido, há a solicitação por parte da acusação de que seja aplicada a lei penal a quem é presumivelmente seu autor, e mais uma vez nós falamos em tese. Por que presumivelmente autor? Porque nós ainda não passamos da instrução processual. O processo, na verdade, ele nem se iniciou, ele se inicia com o recebimento da denúncia ou da queixa. Então, nós ainda temos apenas provas que não foram produzidas sob o crivo do contraditório. Nós temos provas que fundamentam a autoria, mas que não foram produzidas sob o crivo do contraditório, correto?
como se trata de uma petição inicial, como eu disse para vocês, no sentido genérico de petição, nós temos, além da exposição de um fato concreto, constitutivo, em tese de crime, nós temos a solicitação, não é uma petição? Petição é pedido. Nós temos a solicitação da aplicação da lei. A solicitação da aplicação da lei penal. O que se pede? Bom, eu estou aqui apresentando para o senhor juiz de direito, eu estou aqui apresentando para o senhor que no dia X, às tantas horas, fulano efetuou 5 disparos de arma de fogo contra ciclano, atingiu na região torácica, lhe causou a morte. Este fato concreto se enquadra no tipo previsto lá no artigo 121, matar alguém, pena 6 a 20. O que eu estou pedindo? Eu estou apresentando um fato concreto ao senhor e estou fazendo um pedido, acusação. O que eu estou pedindo? Aplique o artigo 121 à pessoa que teve essa conduta que eu estou apresentando ao senhor. Dê-lhe uma pena que vai variar entre 6 e 20 anos. Ok? E a indicação das provas em que se alicerça a pretensão punitiva. Nós temos 2 categorias de provas, gente. No que diz respeito a momento de produção. Nós temos as chamadas provas repetíveis e provas irrepetíveis. O que são as provas repetíveis? São aquelas que podem ser produzidas ao longo da investigação, elas servem de fundamento para o delegado indiciar e servem de fundamento para a acusação denunciar ou apresentar a queixa, e elas podem ser repetidas na instrução do processo, na instrução processual, e precisam ser repetidas. Por que elas precisam ser repetidas? Para que elas sejam reafirmadas sob o crivo do contraditório, tendo a defesa oportunidade de contra-argumentar, tendo a defesa oportunidade de produzir prova em contrário. Pois bem, nós podemos ter 2 situações. Nós podemos ter uma situação em que nós já temos uma prova... Assim, eu falei o que é prova repetível. E o que é prova irrepetível? Prova irrepetível é aquela que não há possibilidade de sua reprodução na instrução processual. Prova irrepetível típica, prova pericial. Vocês imaginam um exame de corpo de delito, onde consta que um ACD, um exame de corpo de delito, onde consta todas as lesões sofridas, a pessoa levou 15 tiros de pistola 9mm, tem indicação de todos os locais em que ela foi atingida no corpo, as lesões causadas, os órgãos atingidos. Isso ali é produzido no principinho da investigação. Tem possibilidade de repetir essa prova? Não, não tem, ela é uma prova irrepetível. Correto? Então, quando há a propositura da ação, o Ministério Público ou o ofendido, se tratar de uma queixa, ele vai indicar em que se alicerça essa acusação. Em quais provas? Tanto na eventual prova irrepetível, porque, na verdade, nem todo crime deixa vestígios que precisam de perícia. Ele vai sedimentar nas provas irrepetíveis, mas também nas provas repetíveis. Provas repetíveis clássicas são as provas orais. Os depoimentos das testemunhas, as declarações do autor, do réu, as declarações da vítima, são provas tipicamente repetíveis. Correto? Previsão da denúncia e da queixa no CPP. Artigo 41. A denúncia ou a queixa conterá a exposição do fato criminoso,
com todas as suas circunstâncias. Tem alguém mais aí? É só uma dúvida. Gostei do brocado jurídico aí, Rogério. Diz aí. Só uma duvidazinha. Quando repete, como é que chama aquele procedimento na qual o delegado repete a cena do crime? Aquilo lá é uma reconstituição. Reconstituição. Ela é prova repetível? Pode ser chamada? A reconstituição é prova repetível. Ela é prova repetível. Ela é assim. A prova tipicamente não repetível é a prova pericial. Uhum. Algumas provas periciais, porque igual, por exemplo, as provas de perícia em material físico, né? Por exemplo, crime de pedofilia, provas feitas em notebook, em iPad, em smartphone, isso é tudo repetível. Crime de desvio de verba, arma, né? crime de perícia em arma, crime de perícia, desvio de verba, em construção de um posto de saúde, construção de asfalto, esses delitos onde nós temos aí desvio de verba, tudo repetível. São todas provas então, no caso, professor, no caso de prova pericial irrepetível, não caberia a repetição dela, por exemplo, na análise do corpo, por exemplo, seria irrepetível, né? Isso aí é uma prova irrepetível. Okay. Isso aí é uma prova irrepetível. Né? Ok. Nós podemos, quando muito, identificar, por meio de um exame de DNA, se é que isso é possível, que aquela pessoa que foi enterrada ali é, de fato, a pessoa que estão falando que morreu. Eu sempre ficava assim, né, doidura. Eu falei, rapaz, imagina se aquela menina aparecer. Lembra lá a menina que o goleiro Bruno matou? Você imagina se ela aparecesse, que bagunça que não ia dar. Porque não foi encontrado o corpo, né? Elisa Samúdio. Isso. Essa O máximo que pode ter numa perícia posterior seria essa, se possível, para identificação se aquela pessoa realmente se trata da indicada como tendo sido assassinada, por exemplo. Né? Vamos lá. Artigo 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimento pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol de testemunhas. Vamos lá, gente. Vamos falar aqui de um por um destes itens, trazem os requisitos da denúncia e da queixa. Vamos falar de um por um deles. Primeiro, descrição do fato com todas as suas circunstâncias. Gente, o que importa na denúncia ou na queixa, mais uma vez, é a apresentação do fato. É a apresentação do fato ao juiz. Não adianta, por meio da denúncia, o Ministério Público virar para o juiz e falar, olha, senhor juiz, eu estou aqui denunciando o Pedro porque o Pedro cometeu um homicídio. Não, não é assim. O Pedro cometeu, estou denunciando ele aqui pelo 121 caput, ele cometeu um homicídio, ele matou uma pessoa e eu estou aqui denunciando por isso. Ponto. Não. Tem que descrever o fato. No dia X, às tantas horas, em tal local, Pedro, munido de uma pistola 9mm, efetuou 5 disparos contra Ciclano, atingindo na região torácica, causando-lhe as lesões X, Y e Z, que foram causas eficientes de sua morte. Ponto. Você tem que contextualizar. Você tem que contextualizar o fato, como diz aqui, com todas as suas circunstâncias. E aqui eu apresento, aqui eu aproveito a oportunidade para
falar uma situação muito interessante que eu observei no Ministério Público quando eu vim para a Justiça, quando eu vim trabalhar na esfera federal. Lá no MP, nossas denúncias sempre foram muito secas, e eu trabalhei com 3 promotoras, e aqui em Montes Claros é comarca de entrância final, entrância especial. Então, aqui só vem para cá quem já tem estrada rodada. Então, eram promotores que já tinham anos de trabalho. E todos eles, a denúncia era bastante curtinha. Porque como é que a gente trabalhava? A gente trabalhava assim, ó. Vamos nesse exemplo que eu acabei de dar para vocês. A denúncia era só isso, a descrição do fato era só isso. Quando eu fui para o Ministério, quando eu vim para a Polícia Federal, que eu fui ver as denúncias feitas na Procuradoria da República, eu assustei, porque, na verdade, eu vi denúncias em que tinham 3 páginas de denúncia, de descrição fática. Falei, gente, o que é isso? Porque, olha só, como é que nós trabalhávamos no MP estadual? Nós trabalhávamos assim. A gente atendia ao determinado no artigo 41, porque a gente descrevia a conduta típica. Conduta não é matar alguém? Então tá, vou te mostrar aqui como é que foi ocasionada a morte. Um parágrafo só. Destinávamos um segundo parágrafo se tivesse alguma qualificadora, motivo fútil, motivo torpe, recurso que dificultou. Era coisa simples. Por quê? Porque você ia para a instrução processual. Se você adiantar todos os elementos que você já possui, se você adiantar todas as circunstâncias que, na sua convicção, fundamentam a condenação, você já vai estar municiando a defesa para que a defesa, na fase de instrução processual, ela trabalhe exatamente para desconstituir o que você quer provar. Como o artigo 41 pede apenas a descrição da conduta típica, nós nos circunscrevíamos a ela, ponto. Sendo o promotor conhecendo o inquérito, ele explorava o fato durante a instrução processual. Na hora que ele está lá em audiência, ele explorava o fato. Se o advogado souber realmente do que ele está falando, se o advogado tiver um conhecimento efetivo do fato, ótimo, vamos desembolar. Vamos conduzir. Caso não tenha, a acusação, naquele momento ali, o promotor descia todas as minúcias, e essa reafirmação da acusação, com todas as minúcias sedimentadas em todas as provas, era feita na alegação final, que é o momento anterior à sentença. Na alegação final, já não tem mais espaço para produção de prova. A fase instrutória já passou. Então, a defesa, que não foi atenta lá atrás, que não procurou se inteirar completamente da investigação, que não foi diligente na instrução processual, ela não vai ter mais oportunidade de produzir prova contrária. O processo é um jogo. E, então, na alegação, nós explorávamos todas essas provas para daí conseguir a sentença condenatória. Beleza? O que eu estranhei no Ministério Público Federal, na esfera federal? É que essa minúcia que nós, na Justiça Estadual, fazíamos só na alegação final, no momento imediatamente anterior à sentença, portanto, por mais que a acusação falasse em segundo lugar, sempre fala em segundo lugar, a defesa, perdão, por mais que a defesa sempre falasse em segundo lugar, ela não teria tido a oportunidade, ela não tem mais a oportunidade, não tinha mais a oportunidade de fazer prova contrária. Eu estranhei na esfera federal, porque na esfera federal, não. Na denúncia mesmo, na peça inicial acusatória, ela já traz já disseca o fato todinho. Então, ela dá oportunidade para que a defesa, na instrução processual, ela contraponha, contra-argumente,
trabalhe para produzir prova contrária, e o principal problema que nós temos, qual é que é? Eu vou dizer para vocês, o principal problema que nós temos é a prova testemunhal. Porque a prova testemunhal, a depender da natureza do crime, testemunha na investigação fala uma coisa, na instrução processual fala outra. Se você não entra nas minúcias que muitas vezes constam da investigação apenas nas declarações das testemunhas, se você, na hora de denunciar, você não entra nessas minúcias, você só vai se ocupar delas no momento da instrução, em que está dentro da audiência você, defesa e juiz. Você não dá oportunidade para que nestes fatos pequenos, que muitas vezes derrubam a mentira, você não dá oportunidade para que a defesa fique atenta a ela quando da propositura da ação. A menos que o advogado seja um advogado bastante diligente e que tenha o conhecimento total do processo. Como disse para vocês, é um jogo, né? Mas eu vi essa dificuldade, essa forma de trabalhar do MPF, que ainda é assim. Pois bem, gente. Descrição do fato com todas as suas circunstâncias. Nós temos duas situações que devem ser mencionadas. Primeira delas, no caso de concurso de agentes. Se nós temos um delito que foi cometido em concurso de agentes, seja por coautoria, seja autoria e participação, para que seja atendido o estabelecido no artigo 41, se faz necessário que a conduta seja narrada, não só a conduta do autor, mas também do partícipe. Eu não posso acusar Pedro e Paulo de terem cometido um homicídio sem descrever o que Pedro fez e o que Paulo fez. Foram os dois autores? Eles são coautores? Ok, foram. Como é que foi? Pedro dirigiu o carro até o local e Paulo efetuou os golpes. Cada um efetuou golpes, cada um efetuou disparos. Não, um deles foi só o instigador, um deles só induziu de que forma, instigou de que forma, telefonou, conversou, mandou e-mail, correto? As condutas, elas têm que estar discriminadas. Nós temos uma situação mais complicada quando nós temos crime de autoria coletiva. Aqui nós temos uma situação complicada. Por quê? É aqueles crimes onde na autoria coletiva não é a mesma coisa que concurso de agente. Concurso de agente, nós sabemos quem fez o quê. Nos crimes de autoria coletiva, são aqueles em que você não sabe, crime de tumulto, de multidão. Só nós lembrarmos lá de Carandiru, onde teve a morte daqueles 111 presos lá. Quem fez o quê? Né? Como é que nós fazemos? Inclusive, eu acho que houve a anulação da condenação, né? Como é que nós fazemos para condenar todos aqueles policiais? Quantos policiais mataram? Quem matou? Como matou? E quem não matou? E quem estava lá dentro só cumprindo ordem e só ficou lá dentro porque não podia sair porque o comandante mandou a tropa entrar lá e a tropa entrou. Mas eu não dei um tiro, eu não... Como é que fica isso? Não, mas ele estava lá. Compreende? Crimes de autoria coletiva, nos crimes de autoria coletiva, você tem na denúncia, você descreve a conduta de todos os autores. Você descreve a forma pela qual o crime foi cometido. Porém, você não consegue, em alguns deles, você não consegue individualizar a conduta.
É isso que eu queria perguntar, Pedro. Então, é o oposto da individualização do autor. Oi? Seria o oposto da individualização do autor. Ou Sim, seja, sim. você, Nos nesse caso, crimes de autoria coletiva, nós temos essa dificuldade. como é que condena se você, se para você tipificar um crime, você tem que individualizar o autor, Você tem que individualizar a conduta. a conduta e o autor. Esse é um problema sério dos delitos de autoria coletiva, porque, de repente, você pode pegar uma pessoa e colocar como partícipe, como instigador, como quem induziu, mas é muito complicado, porque, na verdade, isso é um critério mais uma vez, eu acho muito interessante, eu sempre falo isso, direito é lógica e bom senso. Você imagine, não estamos falando de júri. Esqueçam aqui, vocês fazem faculdade, vocês estão fazendo curso de direito. Esqueça a ideia do júri. O mínimo conhecimento técnico que vocês têm. Como é que você responsabiliza as pessoas numa situação dessa? E a dificuldade de responsabilização? O sistema penal, ele usa com frequência a autoria coletiva? Ou ele opta por não usar por causa dessa questão? Sim, nós temos acusações, tanto é que essa de Carandiru foi acusação por autoria coletiva. Foi acusação por autoria coletiva. Só que o negócio a grande situação é como fazer prova. Como fazer prova, como responsabilizar, né? Você processar por autoria coletiva é tranquilo, o negócio é como fazer prova, como individualizar a conduta. Nós podemos ter crime cometido de maneira coletiva? Temos, aí nós temos aí o exemplo clássico. Eu lembro de uma situação, eu não sei se eu cheguei a comentar com vocês, comentei para vocês uma situação que a gente teve aqui dos índios aqui do Chacriabá, que os Chacriabá cercaram a viatura dos colegas. Tem uma situação aqui em Chacriabá, ali, depois de Januária, lá, tem uma aldeia. Hã? Ampassant. Não entendi? Ampassant. Isso. O que acontece? Teve a situação lá, os colegas estiveram lá, primeiro eles seguraram o pessoal da CEMIG. Seguraram o pessoal da CEMIG lá e estavam apresentando algumas demandas. Eu, inclusive, trabalhei lá há muito tempo, liguei para o índio, para o chefe lá, para o cacique, que chama Domingos. Liguei para o Domingos e falei, Domingos, o que foi, moço? Não, nós temos demandas aqui, não sei o quê, nós não vamos liberar o pessoal da CEMIG, nós queremos isso, aquilo. Falei, Domingos, o pessoal da CEMIG está aí para dar manutenção na rede elétrica, moço. E tal, não sei o quê, não sei o quê. Aí a polícia tem que vir aqui. Aí eu pedi uma equipe para ir lá. Uma equipe foi lá. A hora que a equipe chegou lá, para tentar resolver a situação, eles cercaram a viatura. Cercaram as viaturas que foram lá. Tinha muitos índios lá. Cercaram as viaturas. E falaram, ó, daqui ninguém sai. Só se chegar aqui ou um delegado, ou um procurador da República, ou um juiz federal. Entro eu no carro, saio eu daqui para ir lá. Lá em São João das Missões. Felizmente, quando cheguei em Januária, os colegas ligaram, falaram, não, está tranquilo, eles liberaram a gente aqui, nós estamos voltando. Eles já tinham liberado o pessoal da CEMIG, liberaram a gente, mas tinha um monte de gente na frente da viatura, mulher, criança, noite caindo, gente bebendo, e os colegas lá com arma longa, os colegas saíram do carro, saíram da viatura, das viaturas, para ficar aqui dentro, eles vão tombar a viatura com a gente aqui dentro, vão sair da viatura. E o colega até brincou, ele falou, estou lembrando de Carandiru aqui agora, estou até vendo, eu vou pegar 200 anos,
você vai pegar 300, porque não tem jeito. Se vier para cima, você vai deixar tomar as armas? Pode deixar tomar as armas. Tomar as armas te matam. Então, assim, é uma situação em que nós teremos ali um monte de policial. Você pode ter quem atire e quem não atire, você pode ter quem tome providência, quem não tome providência. Se nós não temos individualização da conduta, é uma situação complicada. Complicada. Vamos lá. Ainda são solicitados como elementos da denúncia e da queixa a qualificação do acusado ou fornecimento de dados que possibilitem sua identificação. Nós propomos, quando se propõe uma ação, quando se apresenta uma denúncia ou queixa, a denúncia ou queixa ela é apresentada em face de alguém. Se ela é apresentada em face de alguém, nós precisamos saber quem é essa pessoa. Correto? Nome, dados pessoais, endereço, todos os dados que se dispõem. Caso não se saiba, pelo menos sinais ou dados que possam facilitar a sua identificação. Se trata de um homem de idade entre 30 e 40 anos que reside na rua tal, número tal. O nome dele exato eu não sei, CPF eu não sei, mas é essa pessoa. Correto? Classificação jurídica do fato, na denúncia e na queixa, além da descrição fática, além da indicação da pessoa, você tem que dar uma classificação jurídica para esse fato. Essa classificação, ela é uma classificação no entendimento daquele que propõe a ação. Pode ser proposta uma ação, descreve o fato e, ao final, entende, olha, trata-se de um homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido, ou trata-se de um homicídio simples, correto? Então, nós temos a classificação jurídica do fato que se está atribuindo, do delito, né? Entende-se que houve o cometimento de um delito. O rol de testemunhas, se houver, porque nem sempre o crime houve testemunhas da ocorrência do crime. O pedido de condenação, como disse para vocês, denúncia e queixa são petições. Se são petições, nós temos pedido. Pedido de quê? Pedido da aplicação do direito penal ao caso concreto. O endereçamento da petição, a petição ela é endereçada ao juiz de direito, é ele que compete determinar a aplicação da lei penal, então a petição é direcionada a ele. Nome, cargo e posição funcional do denunciante, isso se estivermos falando de denúncia, né? Se estivermos falando de queixa, nós temos ali o nome apenas de quem está oferecendo a queixa, o nome do ofendido, e a assinatura. Correto? Estes são os elementos os requisitos que integram, que devem conter as denúncias e queixas. Parece muito com a petição inicial de cível, né, Pedro? É igualzinho. Só tem propósitos diferentes. Mas se trata também de uma petição inicial. Né? Eventuais omissões, gente. Por vezes, pode ser que nós tenhamos omissões na denúncia ou na queixa. Qual é a solução que o processo penal traz em caso de omissão? Desde que não se trate de omissões drásticas, né? Omissões, assim, altamente evidentes. O que o processo penal nos fornece? Olha lá, artigo 569. As omissões da denúncia ou da queixa, da representação ou nos processos de contravenção penal, nos processos de contravenções penais,
da portaria ou do auto de prisão em flagrante poderão ser supridas a todo tempo antes da sentença final. As omissões da denúncia ou da queixa, da representação ou nos processos de contravenção penal, da portaria ou do auto de prisão em flagrante poderão ser supridas a todo tempo, antes da sentença final. Se, eventualmente, nós estivermos diante da ausência de algum requisito, mas vejam vocês, quando o artigo 569 ele fala em omissão, nós estamos falando em omissões de menor importância. Omissões de menor importância. Por exemplo, não dá para falar em ausência de descrição da conduta, ausência de identificação daquele a quem se atribui o crime, correto? Isso aí é situação primordial. Descrição do fato e identificação da pessoa a quem se atribui o fato são circunstâncias que jamais podem faltar. Mas eventuais omissões de informações de menor importância, elas podem ser supridas, como consta aqui, a todo tempo antes da sentença final. Só uma situação, só tem uma questão que deve ser esclarecida. Qual é? Tanto a denúncia quanto a queixa são peças acusatórias. Se são peças acusatórias, elas trazem elementos de acusação. Toda vez que nós temos uma inovação, se tivermos uma inovação nessas peças, nós temos que dar a oportunidade para a defesa de se manifestar sobre essas inovações. Quando essas omissões são supridas, nós temos que dar oportunidade à defesa de se manifestar sobre este ato da acusação e, eventualmente, a depender do que consistiu esse aditamento, porque as omissões são supridas por meio de aditamento, a depender do que consistiu esse aditamento, tem que ser dado a oportunidade para a defesa até mesmo de fazer prova em contrário. Não só de se manifestar, como também de fazer prova em contrário do aditamento. Correto? Tudo tranquilo aí, gente? O computador deu um pitzinho aqui, não sei o que foi, não? Então, Pedro, só para deixar, então, entendido. Então, só pode ser os casos de aditamento complementar, ou seja, quando você está complementando uma informação que está no processo. Isso, aí algum elemento que você deixou de colocar na denúncia. Isso. Você está, então, completando ela, né? Exato. Não está Esse aditamento é uma complementação. Isso, não está alterando sentido, não está inventando coisa nova, não está trazendo coisa nova. Se alterou sentido, ou seja, se mudou ou se criou coisa nova, tem que ser ouvido a defesa. Exatamente. A defesa tem que ser ouvida e, a depender dessa inovação, tem que ser dada a oportunidade de produção de prova contrária. Tranquilo? Ok, beleza. Quanto aos prazos, gente, eu sempre gosto de brincar quando eu vejo prazos, que eu sempre lembro do meu professor, já deve ter falado isso para vocês. Ele falava assim: prazo para advogado propor a ação, 1 dia. Prazo para advogado fazer alegação, 1 dia. Prazo para advogado recorrer, 1 dia. Prazo para o Ministério Público, não existe. Prazo para o juiz, não existe. Ele só zoava, ele brincava assim, porque não há cumprimento de prazo, você tem consequências processuais, o advogado representando o cliente, ele sofre consequências processuais se não cumprir prazos,
mas para o Ministério Público e para a magistratura não tem essas consequências, não. Por isso que eu brincava dessa forma. Mas vamos lá. Mas um tio velho meu falava o seguinte, ele, lógico, ele estava antes do novo processo, né? Pode processo. Mas ele falava o seguinte, advogado só perde causa se perder prazo. Se ele não perder prazo, ele não perde causa. Né? Falava? Vai fazendo aí recurso, vai fazendo... Não perde, não termina o processo. Sim. Se for diligente mesmo, perde-se muito prazo mesmo, perde-se muitas causas mesmo por desídia, perde-se muitas causas por perda de prazo, mas também por trabalhar mal. Isso é uma questão seríssima, né? Porque o advogado, ele está ou com patrimônio ou com a liberdade da pessoa nas mãos. Está na mão dele. Eu ficava assim, eu trabalhava na promotoria, às vezes eu via os pais lá, pai, mãe, vender a alma para o diabo para pagar o profissional que a gente já sabia que a pessoa, né, infelizmente, não trabalhava bem, não dedicava o tanto que deveria, não estudava o processo. Aí você vê os pais vendendo a alma para o diabo para pagar gente que não tem nem onde cair morto, para pagar um advogado que você sabe que não é dedicado. Não é nem questão de capacidade e competência, não. A pessoa não é dedicada. E a época em que eu trabalhava lá, nós tínhamos uma defensoria pública aqui em Montes Claros excelente. Nós tínhamos uma defensoria pública excelente, Dr. Wesley, Dr. Wellington, defensoria pública excelente, mas é de graça, né? Infelizmente, como a imensa maioria dos serviços públicos que temos não são de boa qualidade, a pessoa falava, não, é de graça, não presta. Só que os advogados ali, os profissionais do direito à defensoria pública na área criminal, que era que eu tinha conhecimento, estavam entre os melhores profissionais, os melhores advogados, digamos assim, penais aqui da cidade, mas o pessoal contratava um meia-boca, porque o defensoria era de graça não presta. Prazos, gente, prazos. Olha lá, artigo 46. O prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias, contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito, e de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial, contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Gente, em processo penal, todos nós temos uma variação dos prazos aqui em função de uma circunstância primordial. Qual é? Se o réu estiver preso ou solto. Por exemplo, lá comigo, se o réu está preso, o prazo para a conclusão do inquérito é 10 dias. Se estiver solto, 30 dias. Aqui para a propositura da ação por meio do Ministério Público. Para a propositura da ação para apresentação da denúncia, se estiver solto, 5 dias. Se estiver preso, 5 dias. Se estiver solto, 15 dias. Então, vejam vocês, a circunstância da pessoa estar ou não estar, do réu, do acusado, do investigado, a depender da fase processual em que nós estivermos, aquele a quem se atribui a conduta delitiva tem várias designações. A depender se ele está ou não preso, e neste caso aqui todos são prisões cautelares, os prazos serão maiores ou menores para a realização dos atos processuais. Correto? No que diz respeito à propositura da ação, vocês vejam, falando de denúncia, ação penal pública, o prazo, se estiver preso, é 5 dias, se estiver solto, é 15 dias.
Este prazo aqui, gente, está aqui um prazo. Acabei de brincar com vocês falando que para o Ministério Público não existe prazo, mas está aqui, nesta primeira parte, um prazo que tem que ser cumprido. Eu sacaneei com vocês, no trabalho, entregando para vocês habeas corpus. Inclusive, depois que a gente terminar esse tema aqui, se não terminarmos hoje, nós vamos amanhã discutir aqueles julgados que eu apresentei para vocês do primeiro trabalho. Vou dar mais matérias para vocês antes da prova, não. Mas, está aqui um prazo que o MP cumpre, e qual é o remédio constitucional caso o MP não respeite o prazo que eu estou falando? Esse daqui, ó, gente, réu preso 5 dias. Qual o remédio constitucional que existe para o réu preso? E a lei traz um termo errado, viu, gente? Uma designação errada. Eu já digo para vocês. Qual é o remédio constitucional que existe? É o habeas corpus. Habeas corpus. Exatamente, é o habeas corpus. Se o Ministério Público não respeitar este prazo aqui de 5 dias, tem que ser impetrado um habeas corpus, com o propósito de que a prisão, de que o réu seja solto. De que o réu seja solto, e olha eu cometendo, sendo induzido a erro pelo Código de Processo Penal. O que vocês têm que saber, gente? Por que essa designação aqui está errada? Por que essa designação aqui não é a tecnicamente correta? Porque só existe réu depois que o juiz recebe a denúncia. Antes do recebimento da denúncia, não existe réu. Nós temos investigado, no curso do inquérito policial, encerrado o inquérito, manifestando-se o delegado pela responsabilização da pessoa, por entender que a pessoa, que o investigado cometeu o delito, ele indicia o réu, e aí nós vamos ter o réu, perdão, ele indicia aquele a quem se atribui o crime, e aí nós deixamos de ter um investigado e passamos a ter um indiciado. Esse inquérito é encaminhado para o Ministério Público. Enquanto o Ministério Público não apresenta denúncia, nós estamos ainda diante da figura do indiciado. A partir do momento que ele apresenta a denúncia, este que num primeiro momento foi investigado, depois foi indiciado, passa a ser denunciado, e somente após o recebimento da denúncia, que é feito pelo juiz, isso vocês vão estudar mais futuramente, é que surge a figura do réu. Correto? O réu Então, só surge a partir do momento em que o juiz recebe a denúncia. Enquanto ele não receber a denúncia, nós não temos réu. É uma designação errada que é adotada pela lei. Então, aí, nesse caso, a terminologia correta seria investigado ou indiciado? Indiciado. Seria indiciado. Seria indiciado. Ou poderia até mesmo colocar o acusado, porque ele poderia ter sido ou não indiciado pelo delegado, o delegado tem liberdade, o acusado, compreende? Uhum. Agora, réu, o termo técnico réu é direcionado para aquele que já está respondendo ao processo. Nós ainda não temos um processo. Então, eu posso chamar ele de investigado, indiciado, de acusado, mas não de réu. De réu, não. De réu, não. Menos réu. Menos réu. Ele pode até não ser o indiciado, porque pode ser que o delegado não tenha entendido a responsabilização dele. O delegado relatou o inquérito, concluiu o inquérito, mas não entendeu que ele era responsável, então não indiciou. Não é? Mas nós não vamos estar diante de um indiciado.
Mas nós podemos entender que estamos ali diante de um acusado, diante de um investigado, não de um réu. Correto? Prazo a cumprir, prazo de 5 dias, se estiver preso. Se estiver solto, prazo de 15 dias. 15 dias. No último caso, se houver devolução do inquérito à autoridade policial, contar-se-á o prazo do dia em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. Olha só, pode ser que o inquérito policial, que tem um prazo de 30 dias para ser concluído, estando o réu solto, pode ser que ele não se conclua nesse tempo, pode ser que não seja possível realizar todas as diligências, e aí ele não se conclua. Não concluindo, qual é o que se faz naturalmente? Se encaminha para o Ministério Público conceder novo prazo para prosseguimento das investigações. Por que encaminha para o MP? Porque o MP é o titular da ação penal e porque o MP exerce a função constitucional de fiscal externo da atividade policial. É ele que fiscaliza a atividade da polícia. Por que é encaminhado a ele solicitando prazo? Porque pode ser que, por mais que eu, delegado, entenda que ainda há fato a esclarecer, o MP entenda não. Porque o inquérito ele só tem uma finalidade. A única finalidade dele é servir de fundamentação à propositura da ação penal. Pode ser que o Ministério Público entenda não. Por mais que o delegado ache que precisa de mais diligências, eu estou satisfeito com o que já tem no inquérito e vou propor a ação com o que já tem aqui. Correto? Então, se tratando-se de réu solto, se houver, por parte do delegado, a solicitação de prazo, ou mesmo se não houver essa solicitação, e aí vamos falar da segunda situação. Primeira situação, quando o delegado pede prazo. Segunda situação, o delegado não pede prazo, ele conclui o inquérito, entendendo que o fato está esclarecido, e o encaminha para o MP. Da mesma forma que o MP pode entender que uma situação como é que eu poderia dizer? Do mesmo jeito que ele pode entender que o delegado... Vamos começar de novo, gente. Do mesmo jeito que o Ministério Público recebe um inquérito concluído, pode entender que não, que precisam ser realizadas novas diligências, e ele requer a realização dessas novas diligências, ele também pode receber um inquérito não concluído, onde o delegado pediu o prazo, mas ele entender, não, peraí, por mais que o delegado tenha entendido aqui que precisa de mais prazo, eu me dou por satisfeito com as provas que tem aqui e vou propor a ação somente com elas. Então, seja em outra situação, seja pedindo prazo o delegado, seja o delegado pedindo prazo, ou seja o Ministério Público seja o Ministério Público pedindo mais diligências, tanto em uma quanto em outra situação, voltando o inquérito para a delegacia, este prazo de 15 dias aqui, ele só vai começar a contar quando o inquérito voltar para o MP. Toda vez esse prazo de 15 dias aqui, ele sempre é contado, se o inquérito ir e voltar no Ministério Público 10 vezes ele vai iniciar a ser contado. Compreendem? Ficou lá um tempo para realização de diligências, realizou as diligências entendidas como cabíveis, mandou para o Ministério Público. O Ministério Público tem 15 dias para denunciar. O Ministério Público não denuncia, entende que faltam mais diligências. Ele devolve para o delegado. O delegado realiza mais diligências, manda para o Ministério Público. O Ministério Público tem 15 dias para denunciar. O Ministério Público entende que ainda não está bom, devolve para
para o delegado. O delegado faz novas diligências. Compreendem? Este prazo, ele sempre reabre. Toda vez que o inquérito volta, esse prazo de 15 dias, ele sempre reabre, toda vez que o inquérito vai e volta na polícia. Beleza? Confundir, mas desconfundir. Parágrafo 1º. Quando o Ministério Público dispensar o inquérito, o prazo para oferecimento da denúncia correrá da data em que... O prazo, para oferecimento da denúncia contar-se-á da data em que tiver recebido as peças de informação ou a representação. Nós vimos que o inquérito ele não é peça indispensável. Não é isso? Vocês se recordam que nós vimos que o inquérito ele não é peça indispensável. A ação pode ser proposta pelo Ministério Público com ou sem ele. Se o MP estiver de posse de elementos para a propositura da ação e não solicitar o inquérito policial, se ele já tiver de posse de peças de informação ou representação, suponhamos que o Ministério Público recebeu crime de sonegação de imposto. O Ministério Público recebeu chama representação fiscal. Ele recebeu uma representação fiscal para fins penais. O Ministério Público Federal recebeu uma representação fiscal para fins penais vinda da Receita Federal. Essa representação fiscal para fins penais, ela é calçada em um procedimento administrativo fiscal. Ela recebeu a cópia do procedimento fiscal todinho. Suponhamos que o Ministério Público se dê por satisfeito. Ele fala, não, aqui tem todos os elementos do crime fiscal. Está claro aqui a autoria. Eu não estou visualizando que isso aqui foi uma sonegação por meio de empresa. Eu não estou visualizando aqui responsabilização do contador. Eu não estou visualizando aqui a existência de laranjas no quadro societário. Para mim, o procedimento está ok. Eu vou propor a ação somente com base neste procedimento fiscal, com essa representação fiscal para fins penais. Eu não vou pedir a instauração de inquérito policial. Quanto tempo que o Ministério Público tem para propor essa ação? De quanto tempo ele dispõe? 15 dias. A partir de quando se conta esses dias? A partir do momento em que ele recebe este procedimento fiscal da Receita Federal, por exemplo. Por outro lado, ele pode entender que não, peraí, esse procedimento fiscal está aqui, está ok, está estabelecido que o imposto é imposto de renda de pessoa jurídica, está estabelecido que o ano calendário foi o ano calendário de 2017, mas não está muito clara a autoria aqui não. Eu vou solicitar a instauração de inquérito policial. Manda para a polícia instaurar inquérito, com base naquele procedimento que ele recebeu da Receita. O prazo de 15 dias vai começar a contar quando? Vai começar a contar do momento em que ele recebeu o inquérito da polícia. Ok? Parágrafo 1º. Quando o Ministério Público dispensar o inquérito policial... não, foi o que acabamos de falar. Prazo para ação, prazo para queixa, gente. E eu vou pedir a vocês que a gente encerre nossa aula hoje aqui falando de prazo para queixa, para na aula seguinte nós darmos sequência e falarmos dos julgados. Mas prazo para queixa, vamos lá. Artigo 38. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá do direito de queixa ou de representação se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime. Ou, no caso do artigo 29, do dia em que se esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Mais uma vez, salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal
decairá do direito de queixa ou de representação, se não o exercer dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que vier a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do artigo 29, do dia em que esgotar o prazo para o oferecimento da denúncia. Olha só, gente, para vocês verem que interessante. Se nós estivermos falando de uma ação penal privada, que é promovida por meio de queixa, a contagem, o prazo é diferente. O prazo não é apenas de 15 dias, como para o MP. O prazo é de 6 meses. Aí vocês falam, nossa, mas que isso? O prazo é muito maior. Sim, o prazo é muito maior. Só que, encerrados esses 6 meses, nós temos a decadência do direito de queixa ou representação. Perde-se definitivamente o direito de queixa ou de representação. O prazo ele é dilatado, né? O prazo não é de apenas 15 dias, mas sim de 6 meses. Mas passados esses 6 meses, o ofendido ele decai do direito, ele não pode buscar a responsabilização do autor do delito. Aí você fala, mas e se o Ministério Público estourar os 15 dias? Se o Ministério Público estourar os 15 dias, o que se faz, como consta aqui do próprio artigo 38, é abrir o prazo para que a vítima, se estivermos falando de uma ação penal privada promovida por meio de denúncia, caso o Ministério Público ele deixe estourar o prazo de 15 dias, a partir do 16º dia, conta-se um prazo de 6 meses para que o autor, para que a vítima apresente a queixa substitutiva, né? A queixa apresentada em substituição da denúncia. Uma ação penal, para que ele apresente numa ação penal privada subsidiária da pública. Por meio de uma ação penal privada subsidiária da pública, a vítima ela tem 6 meses. Como é que se conta esses 6 meses dele? Está aqui, ó. No caso do artigo 29, o artigo 29 fala exatamente da ação penal privada, que é da queixa, né? Que é proposta em substituição à denúncia. Ação penal privada substitutiva da pública. Neste caso aqui, esse prazo de 6 meses ele é contado a partir do encerramento. Mas, voltando, vocês falam, não, peraí, mas se os crimes do Ministério Público de ação penal pública, eles são muito mais reprováveis do que os crimes de ação penal privada. Por que para os crimes de ação penal pública o prazo é de apenas 15 dias e para os crimes de ação penal privada o prazo é de 6 meses? Vocês não podem esquecer o seguinte, que esse prazo aqui de 15 dias, como eu acabei de dizer, ele existe simplesmente para abrir a possibilidade da propositura da ação penal privada substitutiva da pública. Subsidiária da pública. Ação penal privada subsidiária da pública. Abre-se apenas essa possibilidade. Ele serve apenas para abrir essa possibilidade. Porque, na verdade, o Ministério Público, ele pode propor a denúncia, ele pode propor a ação penal por meio da denúncia durante todo o prazo enquanto o delito não prescrever. Se nós estivermos falando de um homicídio, olha só para vocês verem, vamos falar de uma situação prática. Homicídio, pena de 6 a 20. Nós sabemos que lá no Código Penal está assim, pena máxima, antes da denúncia, a prescrição é sempre regulada pela pena máxima. Então, pena máxima do homicídio, 20 anos. Pena superior, pelo artigo 109, lá é 109 do Código Penal, pena superior a 12 anos, pena superior a 12 anos, se no caso de homicídio é 6 a 20, não é isso?
6 a 20, pena superior a 12, prescreve em 20 anos. Ou seja, o Ministério Público ele pode deixar estourar esses 15 dias aqui. Quando estoura os 15 dias, abre-se o prazo de 6 meses para que a vítima, os familiares da vítima, proponham a ação penal privada subsidiária da pública. Se o Ministério Público não propuser nos 15 dias e se passarem os 6 meses para o ofendido ou para a vítima ou seus familiares, a pessoa vai ficar impune? Não, a pessoa não vai ficar impune, porque o Ministério Público pode propor a ação durante todo o prazo prescricional. O Ministério Público vai ter 20 anos, se tratar de um crime de homicídio, ele vai ter 20 anos para propor a denúncia, para apresentar a denúncia. Correto? Verificar se há decadência do direito de queixa ou representação dentro do mesmo prazo, nos casos dos artigos 24, parágrafo único e 31. O 24 e o 31 se referem à situação em que há o falecimento do ofendido. Referem à situação em que há o falecimento do ofendido. 24 e 31 do CPP. Vamos lá nele? O prazo prazo é de 6 meses, da mesma forma. Prazo é de 6 meses, da mesma forma. Vamos lá. É que nós estamos aqui, 28. São indicados artigos 24, parágrafo único e 31. 24, parágrafo único. Aí, ó. O 24, parágrafo único, fala do caso de morte do ofendido. E o 31 fala em... também. Todos dois falam em morte, em ausência do ofendido. Todos dois falam em ausência do ofendido. Mas só pela ordem aí, Sim. 24 tem 2 parágrafos, não é um só. Não é único, não. Parágrafo único? Ele tem parágrafo 1º, no caso de morte do ofendido, quando declarada ausente por decisão judicial, o direito de representação passará ao cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. E parágrafo 2º, seja qual for o crime, quando praticado em detrimento do patrimônio... Você vê, são as alterações do CPP, porque você olha lá na redação original, é 93, essa alteração ocorreu em 93, onde deixou de ter o parágrafo único e passou a ter o parágrafo 1º e o parágrafo 2º. Então, na verdade, ele se refere, a situação aqui se refere apenas ao parágrafo 1º. Não é 24, parágrafo único. Se a gente vai lá, olha só para vocês verem que doidura. Se a gente vai lá no 38, vamos lá no 38, o 38 apresenta da mesma forma no parágrafo único dele. Está lá. Verificar se há decadência do direito de queixa ou representação dentro do mesmo prazo, ou seja, 6 meses, nos casos do 24, parágrafo único e 31. Nós tivemos alteração do artigo 24, mas não tivemos alteração do artigo 38. O Código de Processo Penal tem muito disso. Ele tem muito disso. Aí você tem que ficar lá e cá, lá e cá. Eu estou aprendendo, viu? Eu estou aprendendo isso, eu tenho verificado isso e tenho aprendido. Por isso que eu pergunto tanto, viu? Porque volta e meia... Não, o Código de Processo Penal tem muito disso, tem muito disso. Aí para vocês não falarem, é bom olhar lá para não falar que é o professor que é ruim. Tá vendo? A culpa é do legislador. Gente, olha aí, vamos ficar hoje por aqui. Amanhã a gente fala de aditamento e os termos seguintes. E aí eu vou aproveitar e dar algumas pinceladas no que diz respeito ao relatório, ao nosso primeiro trabalho, aos julgados do nosso primeiro trabalho. Tranquilo? Podemos ficar dessa forma? Está ótimo, Pedro. Está muito bom. Boa noite para vocês.
Amanhã nós concluímos denúncia e queixa e falamos um pouquinho dos julgados. Bom? Boa noite e até mais, gente.